passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. O Senhor tem falado muito comigo ultimamente no livro de 2 Samuel, capítulo 11, quando Davi comete adultério com Batseba. Mas o comentário que eu gostaria de falar ou de fazer, ele está inserido neste episódio do adultério de Davi com Batseba. Apenas para a gente se situar antes da leitura da Palavra de Deus, o que aconteceu? Davi já estava com seu reino consolidado, tudo organizado, tudo funcionando bem, era só vitória, e ele pegou e começou a mandar o exército ir sozinho, sem a sua companhia, para as batalhas. Ele preferiu ficar no castelo, no seu palácio, e enquanto o exército ia lá guerrear. E ele só ia na hora de entrar na cidade dominada. Mas na hora da guerra, ele ficava em casa aproveitando as delícias do seu castelo, do seu palácio, da sua morada. E numa dessas tardes, ele, diz a palavra, ele, em Jerusalém, uma tarde, ele levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E daí, ele passeando, como que não quer nada, ele viu uma mulher que estava tomando banho. E era ela muito formosa. Era a Batseba. Ela era casada, mulher de um dos guerreiros de Davi chamado Urias. E eu acho interessante vários aspectos dessa passagem. Primeiro, que o rei, passeando no terraço da sua casa, ele estava ainda no terraço. Essa mulher tomando banho, como é que Davi enxerga ela? Uma mulher casada não foi tomar banho num lugar reservado, num lugar em que o rei estava vendo, e ela tomando banho, ele observando, e ele desejou-a em seu coração e mandou que trouxessem ela até a sua presença, e com ela ele acabou cometendo adultério. Mas aquelas coisas, né? A pessoa acha que não, foi só essa vez, foi só uma aventura, mandou ela embora, ela foi para casa, e ele achou que ali havia encerrado o episódio. Aí ela manda um recado para ele que havia engravidado. Situação difícil essa, né? Já aconteceu comigo isso. Eu cometi o adultério no meu primeiro casamento. Minha esposa estava grávida do segundo filho. Eu fui ter uma aventura com uma outra pessoa. E eu achei que era só uma aventura, e ela também engravidou. Já pensou que situação? Às vezes a gente acha que a Bíblia é muito fantasiosa. Ela só relata casos da vida real. Toda hora eu encontro coisas da minha vida na Palavra de Deus. Por isso que ela é tão maravilhosa, porque ela acaba nos corrigindo. E então, eis que a mulher de Urias engravidou. E essa outra mulher que eu havia saído, ela vivia com uma outra pessoa. E ela engravidou. Bom, semelhantemente a Davi, eu quis cair fora da situação. Davi também quis sair fora da situação, mandou que trouxesse o Urias para que ele fosse sair da batalha onde ele estava, para que ele fosse coabitar com sua mulher, para ver se ele coabitando, ele estava na guerra, vinha para casa,
ficava com ela. Na verdade, ele iria coabitar com ela, e ela já estava grávida, e ele pensaria que o filho era dele. E comigo aconteceu semelhante. A mulher foi para lá, para a cidade dela, e coabitou com o homem com o qual ela vivia, e ele acreditou que ele era o pai da criança. Que coisa de louco, né? Eu tenho um filho realmente que eu não conheço, que foi criado como sendo filho desta outra pessoa. Mas voltando para Davi e Batseba, o que acontece? O Urias não quis ir para casa e insistiu em ficar no palácio, e como Davi viu que ele não queria ir para casa, mandou ele voltar para a guerra, e com uma carta dizendo ao seu comandante que o colocasse bem na frente de batalha. Naquele tempo o pessoal guerreava com lança, com flecha. Os primeiros que estavam na frente eram os primeiros a receber as flechas e as lanças. E não deu outra. Foi um assassinato premeditado. Ele mandou Urias com essa ordem de ir lá para frente para que fosse morto. Urias foi morto, Batseba ficou viúva, e ele logo casa com ela, e para acomodar a situação. Da minha sorte que eu não mandei matar o outro lá, né? Graças a Deus. Mas voltando para Davi, ele casou com Batseba, e mais uma vez, então, tudo abafado perante os olhos dos homens, tudo resolvido, tudo solucionado. Estou casado com ela, ela ficou viúva, o outro morreu, a criança vai nascer. Mas aí nos diz a palavra de Deus, no capítulo 12 de 2 Samuel, o seguinte: o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um profeta do Senhor. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E no verso 7 diz: então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Irmãos, o que nós extraímos desse episódio? O que me chama muito a atenção: o rei era a figura mais importante, ele era o rei, ele tinha o poder, a autoridade em suas mãos. Difícil a missão de um profeta. O profeta, hoje é que as pessoas entendem o profeta de uma forma um tanto quanto distorcida. Veio o profeta hoje como aquela pessoa que anuncia coisas futuras. É uma das atribuições realmente do profeta, mas basicamente, se você for ver na Bíblia a atuação dos profetas, você vai ver que os profetas
Eles tinham basicamente, acima de outra coisa, a missão de chegar e confrontar as pessoas com a realidade que as estava cercando e que elas não estavam tendo olhos e ouvidos espirituais abertos para entender, para assimilar. Então o profeta, que era um homem de Deus, que falava com Deus, Deus falava com ele, Deus dava orientação, chamava o profeta e dizia: vai e diz ao povo que eu estou mandando, alerta esse povo para o que está acontecendo, e eles não estão se dando por conta. Então tu, profeta, tens que falar. Meu irmão, como nós estamos precisando de mais Natãs nos dias de hoje. Quantas pessoas têm coragem de obedecer a Deus e de realmente transmitir a mensagem que Deus mandou? As pessoas se escondem atrás de um púlpito e não têm coragem de dizer o que o povo está precisando ouvir, porque Deus está mandando mostrar a realidade. Preferem pregar um evangelho mais fácil para manter as pessoas na igreja, aliviam a pregação para que as pessoas não se sintam constrangidas, falam o que o povo quer ouvir, não o que Deus está mandando. E Natã não quis saber não. Natã era um simples homem do povo, mas Natã era um enviado de Deus. Ele tinha a palavra de Deus, e Deus mandou, foi Natã dizer aquelas coisas a Davi, não mandou outro. Natã não ficou esperando que outra pessoa fosse peitar o rei, dizer as verdades que o rei, embora sendo rei, precisava ouvir. Natã não ficou esperando. Ele foi com respeito, sim, mas na autoridade outorgada pelo Senhor. Natã chegou na frente do rei, lhe contou aquela historinha. Quando o rei ficou irado, se fazendo de certinho: eu vou pegar, vou fazer, vou acontecer, eu vou mandar matar, ele vai ter que restituir, tal. Eu vou me permitir imaginar essa cena. Natã na frente do rei, aponta o dedo e diz para Davi: este homem és tu. Este homem és tu. Meu irmão, minha irmã, se Deus te mandou dizer alguma coisa, realmente, se você tem sido um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se Deus tem se revelado a você de várias formas, se Deus tem mostrado coisas a você que não tem mostrado para outros, e se Ele está te dizendo que você precisa usar da sinceridade e falar, seja lá para qual for o rei que você tem que dar a mensagem, e você tem que dar, mas você está com medo do rei, você tem que ter temor de Deus e não do homem. Se Deus está se revelando para você, é você o Natã dessa história. É você que tem que chegar e dizer para o rei. Não adianta você ficar esperando que outro ocupe o lugar, porque foi a você que Deus revelou. Não se omita. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Deus não se agrada dos covardes. Cumpra com a sua missão. Mais vale você agradar a Deus do que aos homens. E se você se omite, se você não vai e alerta, se Natã não alerta Davi, Davi ia morrer, ia para o inferno, porque não ia ter a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. E como Natã foi, obedeceu a Deus, alertou Davi, Davi colocou em atitude de extrema humildade a sua boca no pó e se arrependeu. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Talvez tenha acontecendo uma situação que é grave,
Talvez esteja acontecendo uma situação que pode trazer muito prejuízo, que pode causar muito mal, ou na sua família, ou na sua igreja, ou no seu local de trabalho. Deus permitiu que você fosse o Natan nessa história, que você recebesse a revelação de Deus, a mesma que Natan recebeu. Natan recebeu a revelação do que estava acontecendo. Talvez Deus esteja te usando, queira te usar, e você está se esquivando, está deixando de ir lá e dar o recado, de passar a mensagem de Deus, e por tua causa, por tua omissão, provavelmente vem acontecer coisas muito ruins, muito más, porque se o rei não fica sabendo da verdade, como é que ele pode tomar providência e consertar o que está errado? Se ele não recebeu o comunicado de Deus, quem recebeu foi você. Muitas vezes tem algo podre enterrado, tem alguma coisa enterrada num túmulo. Essa coisa precisa vir à tona, essa coisa precisa ser revelada, essa coisa precisa vir à luz. Mas tem uma pedra tapando o túmulo, como tinha uma pedra na frente do túmulo de Lázaro. Jesus queria dar vida a Lázaro novamente, mas havia uma pedra na entrada do túmulo, e esta pedra precisava ser retirada. E qual é a ordem? Retira a pedra, para que o que está lá dentro possa sair. Esta é a mensagem que Deus me mandou eu passar para você. Eu não sei para quem foi que Deus mandou eu dar esta mensagem agora. Não havia preparado isto, mas o Senhor sabe, e é com você que eu estou falando, e você está sabendo também, você está entendendo. Eu sei que o Senhor está me usando através do seu Santo Espírito para eu lhe alertar, para que você tome a providência que Ele te mandou tomar, e você está se omitindo com medo do homem. Tenha o temor a Deus e não tenha medo do homem, porque se Deus te mandou, Ele se responsabiliza, Ele é Deus. Diga: Davi, tu és este homem. Retira a pedra, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.